Raven Vart, um nobre de baixo ranking que encarrega o pecado de montar uma rebelião contra o Império, mesmo que ele e sua família não tenham feito absolutamente nada. E depois de ser condenado, para conseguir a anistia, que é uma concessão de perdão, foi enviado para lutar contra demônios com a força operacional demoníaca, onde muitos diziam que as pessoas não sobreviveriam nem por um ano nesse lugar. Mas de alguma forma, o Raven, com muita determinação, ou quem sabe, muito ódio, conseguiu sobreviver por 10 anos. E lá no fim ele acaba encontrando o sucessor da casa Pendragon, que parecia muito inofensivo, mas quem o protegia era um grande dragão branco. E quando finalmente a anistia estava diante dos olhos do Raven, no último campo de batalha, onde ele esperou por 10 anos, ele encontrou o seu fim. Mas algo inesperado aconteceu. Então fica aí que eu vou te contar, porque essa história é muito cabulosa. E o protagonista é muito foda também, tanto nas lutas quanto na sua inteligência. Então se está curioso para acompanhar essa obra, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal para chegarmos aos 50 mil inscritos. E se você tiver interesse em apoiar o canal financeiramente, se torne parte da comunidade de membros, onde lá você terá acesso a um chat e um cargo exclusivo na nossa comunidade do Discord. E claro, vai assistir os vídeos primeiro que todo mundo. Então é só clicar em Seja Membro aí embaixo e aproveitar. O link do servidor do Discord vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora, vamos de obra. A história começa com um homem em combate contra uma ave gigante. E com sua espada, ele corta a cabeça dela ao meio. E essa cena revela que ele não derrotou apenas aquela criatura, mas também vários outros monstros. E um desses monstros comenta que para vencer tantos demônios sozinho, ele só pode ser o corvo imortal, Raven Vart. E o Raven já lança um olhar frio para aquele monstro, e com um único golpe de espada, ele corta a cabeça dele. E ele comenta que finalmente chegou ali. Restam apenas 15 dias. E se ele conseguir sobreviver, finalmente recuperará a sua liberdade, e poderá sair deste lugar, e reconstruir a casa da sua família. Em seguida, ele retorna para o acampamento das forças operacionais demoníacas, onde se encontra diversas pessoas, prisioneiros, guerreiros, muitos bêbados, e ele reflete sobre os últimos 10 anos, pensando em como esses dias foram realmente infernais. Nas forças operacionais demoníacas, aqueles que foram mandados para lá estão destinados a lutar eternamente contra demônios. É o pior destino que alguém pode receber no Império. Os membros das forças são quase todos criminosos e escravos. Só o que há de pior: pessoas que não se importam com a própria vida e nem se preocupam com o amanhã. 2 soldados comentam que ele matou todos os subordinados e retornou sozinho mais uma vez. E ele é até admirado por ser tão durão assim, apesar de sua origem nobre. E em seu caminho ele encontra um velho que comenta sua chegada e pergunta por que ele está o ignorando. Só que o nosso garoto range os dentes e responde apenas que esse velho parece que quer morrer, o que deixa o velho bem irritado. Mas nesse momento, Raven acerta um chute no estômago do velho e aponta sua espada para o pescoço do outro, fazendo um pequeno corte. E depois disso vai se aproximando do terceiro homem, pega na sua cabeça e finca ela no chão, fazendo um grande buraco ao redor da cabeça dele. Enquanto o velho tá lá derrotado, ele coloca sua espada bem no pescoço do velho e fala que se ele quiser morrer antes de ser comido pelos demônios, ele pode sempre contar com ele. E o velho, vendo ele ir embora, promete que vai se lembrar disso, enquanto Raven reflete sobre os rumores que correm entre seus colegas. Dizem que ele é um antigo nobre da realeza que caiu em desgraça e não sobreviveria nenhum ano, mas acabou se tornando um monstro que resistiu por 10 anos. E embora sejam rumores, essas histórias não estão erradas. A casa Vart, embora não fosse de grande prestígio, existia dentro do Império, mas tudo ruiu e eles perderam tudo. E o Raven se lembra daquele dia, há cerca de 10 anos, em que viu sua casa em chamas e um homem declarando que a casa Vart havia se rebelado contra o Império. E segundo ele, a consequência de um ato tão estúpido deveria ser a morte. Enquanto Raven, desesperado, gritava que eles não tinham feito nada, mas mesmo assim foi aprisionado. E aquele homem dizia que ele era um tolo por não reconhecer os seus próprios erros. Enquanto Raven tentava explicar que tudo não passava de um mal entendido, que eram as outras casas que estavam por trás de tudo. E eles acabaram sendo arrastados para aquela situação. Mas aquele homem coloca a mão na cabeça do Raven e diz que o seu pai e a sua mãe já haviam sido purificados. E ele sugere que poderia transformá-lo em cinzas junto com os outros. Mas ele oferecerá para ele uma opção. Se ele lutar contra demônios por 10 anos nas forças operacionais demoníacas, poderá continuar vivo. E o Raven só escuta os nobres murmurando sobre ele. Eles falavam que esse é o pior grupo do Império, aquele que é cheio de bárbaros e criminosos. E para um membro da realeza ter sido jogado naquele lugar, esse é o fim da casa Vart. Mas o nosso garoto determinado pergunta se ele realmente lutar contra demônios por 10 anos, poderá viver. E aquele cara fala que se ele conseguir, depois disso tudo, ele será livre para fazer o que quiser. E assim o Raven fala que entendeu, e com certeza irá sobreviver. E depois disso, reconstruirá a casa Vart. Definitivamente, ele conseguirá. E interrompendo suas lembranças, ele declara que os dias de desgraça estão prestes a acabar, recordando-se de como, desde que foi jogado ali, lutou contra demônios sem treinamento ou experiência, e mesmo assim sobreviveu, e de uma pobre criança frágil, se tornou um caçador de demônios ao longo dos últimos 10 anos. E ele conclui que o próximo extermínio em larga escala será sua última batalha. Apenas mais um passo o separa da liberdade e
e de reconstruir a sua casa. E então a cena muda para o território da casa Pendragon. Em meio à floresta Ancora, um garoto loiro está diante de um dragão branco. E o dragão declara: "Meu cavaleiro, a hora de cumprir nosso juramento está se aproximando." Isso enquanto aquele garoto olha para aquele grande dragão, claramente espantado. E assim a história conta que esses dragões são existências mais fortes do que qualquer tipo de demônio. Talvez até as formas de vida mais poderosas que já pisaram na Terra. E somente uma casa é capaz de usá-los como familiares: o Ducado Pendragon. Graças às habilidades deles de domarem dragões, essa casa tem grande influência no Império, sendo uma das mais proeminentes. E assim a cena retorna para alguns dias antes do Raven receber a sua anistia. E no momento ele está se dirigindo para a tenda do comandante. E ao chegar ele anuncia que voltou. E o Velote comenta que ele voltou sozinho novamente. E ele é conhecido como o Deus da Morte. E o velho pergunta sobre o relatório da missão. E o Raven, bem sério, explica que há um grande número de demônios na linha de frente. E que caso se encontrem com as forças principais, as chances de vitória serão quase nulas. E o Velote então responde que embora o Raven esteja dizendo que não conseguirá derrotá-lo sozinho, amanhã a casa Pendragon virá em auxílio. E além disso, eles trarão o mais poderoso, um grande dragão. E o Raven fica espantado e pergunta se realmente uma criatura tão aterrorizante lutará ao lado deles. Ao que o Velote confirma, dizendo que por gerações, os Pendragon têm domado dragões, e que o dragão branco enfrentará os demônios por eles. E assim o Raven reflete sobre a casa Pendragon, reconhecendo-a como a família mais influente do Império, com o sangue imperial correndo em suas veias. E incrédulo, ele pondera se essa história realmente é verdadeira ou apenas uma lenda. Afinal, quem seria capaz de usar um dragão como um mero familiar? O Raven, que passou seus últimos anos lutando contra demônios, nunca viu um dragão na vida. E ele acha que é difícil de acreditar que o Baltar, geralmente cético, se deixe levar por conto de fada. E até pensa se o velho talvez tenha enlouquecido. Entretanto, o Raven viu dizer que o chefe da casa Pendragon morreu, o que fez com que a família perdesse grande influência nos últimos anos. Por isso ele admite que é difícil confiar nessa informação. Mas o Baltar então afirma para o Raven que ele não tem direito de recusar, pois é uma ordem. E além disso, ele não precisará ir para o campo de batalha no dia seguinte. E surpreso, o Raven questiona do que o Baltar está falando, e o velho explica que com um dragão ao lado deles, ele irá se encarregar dos demônios. Assim o Raven apenas terá que lidar com o pirralho dos Pendragon. E o Raven, que tá claramente irritado, fala que isso é o bastante. E o Baltar, sorrindo pra ele, só manda ele nunca sair do lado dele. E assim o Raven só fala que entendeu e fará o que ele disse. E assim o Baltar começa a falar que agora ele terá que se apresentar para o futuro Duque, e ele conta com ele amanhã. E esse nosso garoto vem em caminho da tenda dos Pendragon, e ele olhando para aquele emblema de dragão, ele pensa que ele veio mesmo, mas não entende por que uma pessoa da realeza se incomodaria de vir para um lugar de merda como esse. Mas o Baltar chamou ele de pirralho, então ele pensa se ele vai ter que cuidar de uma criança mimada. Mas ele diz que tanto faz, não importa se ele perder ou ganhar amanhã, desde que ele consiga sobreviver, finalmente estará livre. E assim ele vai abrindo a tenda, e se desculpa pela intromissão, mas nesse momento, uma voz misteriosa pergunta quem ele é, e ele já treme na base, pensando que tipo de raio de voz é essa, e não parece uma voz humana. Mas assim ele se ajoelha e fala que sente muito por perturbar sem avisar antes, e pergunta se está falando com o jovem lorde da casa Pendragon. E assim aquela voz fala que certamente ele é um Pendragon. E agora ele pede para ele dizer o seu nome e as suas intenções. E o nosso prota fala que ele é o Raven Vart, comandante do 12º Esquadrão das Forças Operacionais Demoníacas. E ele recebeu a ordem de proteger o jovem lorde na batalha de amanhã. Então ele veio aqui se apresentar a Vossa Excelência. E aquela voz fala que isso não é necessário, e só pede para que ele esteja preparado e vá descansar. Enquanto o Raven fica só pensando nisso, e aquela voz pergunta se ele tem algo a mais a dizer. E esse nosso garoto pergunta se ele não trouxe o seu dragão. O poder de fogo que um dragão traz é necessário para a batalha de amanhã. E a voz fala para ele ficar calmo. O dragão com certeza estará lá para ajudar amanhã. Então ele pede que, por favor, ele vá embora. E esse Raven fala que entendeu. E ele segue o seu caminho, pensando se ele é mesmo uma criança. E como um membro do Ducado, pode vir sozinho para um lugar desses. É algo que ele nunca ouviu falar. Mas ele pensa que isso não importa. Não é como se ele fosse ver esse cara depois de amanhã mesmo. E assim, no dia seguinte, o Baltar anuncia que o jovem Lorde Pendragon aparecerá a qualquer momento. Mas ele não surge. E assim o Baltar chama ele mais uma vez. Só que daí a tenda é completamente destruída. E todo mundo fica espantado sem saber por que a tenda se destruiu. Mas quando olham, eles veem um gigantesco olho observando eles. E o Raven, completamente chocado, percebe que aquilo é um magnífico dragão branco que estava escondido dentro da tenda. E finalmente o jovem Lorde Pendragon aparece diante deles e se apresenta como Eren Pendragon e fala que, sem mais delongas, ele declara que a subjugação de demônios começará agora. E após o aparecimento do Eren, o nosso garoto reflete que, segundo as forças operacionais demoníacas, a subjugação de demônios em larga escala contará com a ajuda da casa Pendragon, auxiliada pelo grande dragão branco. E ele declara que os demônios serão derrotados em um piscar de olhos. Então a cena muda para Pradaria Lobation, o campo de subjugação de demônios, onde nosso prota pede para que o jovem Lorde evite agir por conta própria, pois ele não está acostumado a lutar enquanto protege alguém. E empunhando sua espada, ele planeja enfrentar os demônios em terra, enquanto o dragão branco lida com aqueles no céu. E assim, ele olhando diretamente para aqueles lobos, ele chama eles de cachorros e fala para eles virem para cima.
cima, e ele começa a matar os lobos um por um. E olhando pro céu, ele vê o dragão derrotando diversos monstros com poderosas chamas azuis, que queimam facilmente os demônios. E observando a distância, ele comenta que o dragão é realmente assustador, confirmando pra si mesmo a existência de um grande dragão branco. E ele afirma para o Eren que não importa que tipo de demônio, nenhum deles é páreo para um dragão. E ele sempre pensou que fosse só um rumor, mas parece que é verdade. E quando ele olha, tem muitos demônios lá atrás. Porém, aquele único dragão conseguiu derrotar a maioria deles. Enquanto ele vê essa cena de todos os demônios queimando com o fogo azul do dragão branco. E assim ele pensa que a batalha foi fácil demais graças ao dragão. E a vitória deles é quase certa. E ele é muito sortudo por sua última tarefa ter sido tão fácil assim. Só que daí aquele dragão pousa atrás do Eren. E nosso garoto pergunta para o Jovem Lorde se ele está ferido em algum lugar. E o Eren fala que não, está tudo bem. Ainda com essa voz meio estranha. E então nosso garoto fala que a batalha acabará em um instante. Só que quando ele percebe, eles estão sendo rodeados por vários demônios voadores. E fala que isso é uma droga. Eles são os últimos que sobraram. E assim ele manda o Jovem Lorde comandar o dragão para atacar aqueles demônios. E quando ele percebe, o Eren está conversando em uma língua que ele não entende com um dragão. E assim os dois fecham os olhos, confirmando as intenções um do outro. E o nosso garoto, tentando proteger o Eren, só pensa que tem bastante deles. E pede que, por favor, aquele dragão branco acabe com eles. E assim o dragão ergue sua cabeça em direção àqueles demônios. Mas nesse momento, ele simplesmente fecha os seus olhos. E aqueles demônios começam a atacar ele, e basicamente comer a sua carne viva. Enquanto Raven não entende o que está acontecendo ali. Ele não consegue acreditar que aqueles demônios minúsculos estão conseguindo ferir o dragão, e começa a gritar perguntando por que o dragão não está revidando, enquanto o Eren permanece calado. E nosso garoto pega o Eren pelo pescoço e fala para o Jovem Lorde o que raios está acontecendo ali. Só que nesse momento uma grande explosão acontece, e quando ele percebe, vários outros demônios estão correndo atrás deles. E o nosso garoto fala que os demônios já deveriam estar quase todos mortos, mas por que tantos sobraram? E assim aqueles demônios começam a atacar o Eren, e também o nosso garoto, mas ele consegue se defender. E depois daquela grande batalha, ele só pensa que os dragões realmente são os seres mais fortes que existem. E não importa que tipo de demônio seja, ele não é páreo para um dragão. E lembra o que ele pensou há minutos atrás, que desde que ele esteja ao lado de um dragão, eles vão vencer. Mas a culpa foi dele por acreditar em uma ilusão dessas e baixar a sua guarda. E ele só lamenta por ter sido muito idiota. E assim ele tá muito cansado de lutar contra aqueles demônios. E quando ele percebe, o dragão tem duas estacas enfiadas no seu corpo. E assim ele sangrando por todo o seu corpo, só fala que isso é uma grande bagunça. E depois disso ele vê essa cena de vários demônios comendo os humanos mortos. E quando ele percebe, tem 3 goblins correndo atrás dele. E quando chegam para atacá-lo, ele consegue cortar eles ao meio novamente. Mas ele tá perdendo muito sangue, mesmo que ele tenha conseguido derrotar a maioria daqueles monstros. E esse ele cansado só pensa que está realmente sem forças. E ele tem um ferimento muito profundo. E se ele cair agora, não vai conseguir levantar nunca mais. Mas daí ele olha em direção ao dragão e fala que eles dois foram idiotas. E esse ele vai em direção ao dragão branco e pergunta se ele realmente está morto. E o dragão permanece calado, aparentemente morto mesmo. E assim ele percebe que aquele Eren ainda tá vivo cuspindo sangue. E ele olha diretamente para ele, que está claramente no fim da sua vida. Mas o nosso garoto olha para ele e manda ele falar antes deles morrerem, porque o dragão parou o ataque na metade. E naquela hora, ele viu que ele ordenou o dragão a fazer algo. E ele pergunta o que ele fez. Só que o Eren permanece calado. Mas depois ele começa a gritar, falando que eles teriam vencido se o dragão não tivesse parado o ataque antes. E ele manda ele falar logo por que ele fez isso. Mas nesse momento, ele é acertado bem nas suas costas. E ele começa a cuspir sangue. E quando cai no chão, alguém fala que embora o seu coração tenha sido perfurado, ele ainda não morreu. E ele realmente viveu à altura do seu nome. Não foi o imortal Ravenvart. E quando ele percebe quem está atrás dele o atacando, é o Baltai. E ele pergunta por que ele está fazendo isso. E o Baltai começa a rir falando que finalmente vai terminar. E esse ele manda o exército começar o ataque. E quando ele olha, é o exército imperial. E se pergunta por que o Baltai está liderando eles. E o Baltai rindo só fala pra ele não ficar tão surpreso. Tudo isso foi planejado desde o início. E ele já aponta aquela sua arma no pescoço do Eren. E finaliza dizendo que alguns idiotas se recusaram a desistir. E o Eren só fica olhando pra ele. E quando fecha os olhos, o Baltai começa a rir. E simplesmente corta a cabeça do Eren na frente do Raven. E o Raven realmente não entende o que tá acontecendo ali. E o Baltai, ainda rindo da cara dele, fala que é uma pena. Mas a morte daquele garoto já tinha sido determinada há muito tempo. E também a sua morte. E daí ele começa a chutar o Raven. E começa a zoar com ele, dizendo que ele estava tão perto, não é, Raven? Era só mais um pouco e ele conseguiria finalmente a sua liberdade. E ele pega ele pelo cabelo e pergunta se não foi bem doloroso. Suas habilidades físicas são extraordinárias. E a sua habilidade de cura é anormal. O que deixa o Raven bem surpreso por ele estar falando isso. Dizendo que então ele sabia. E o Baltai fala que fingiu não saber para o bem desse dia. Contudo, mesmo com essa habilidade de cura tão poderosa, se ele cortar o seu pescoço, ele vai acabar morrendo, não é? E ele rindo fala que é uma pena, que ele morrerá aqui, sem conquistar a sua tão sonhada liberdade. E o Raven range os dentes, pensando que para se tornar livre e reconstruir a sua casa, pelo bem desse objetivo, ele esteve lutando por 10 anos. Mas mesmo assim, isso não é o mesmo do que aconteceu daquela vez. E ele lembra de 10 anos atrás, enquanto aquele cara humilhou ele na frente de todo
todo mundo. E se ele pensa que os fracos e impotentes são aqueles que precisam aguentar tais humilhações, e aqueles que têm que morrer em lugares como esse. E ele fica desesperado, pensando que estava muito perto. E assim o Baltar chama pelo nome dele e diz que vai contar um segredinho. Na verdade, a rebelião que a família Vart teve que lidar nos últimos 10 anos, a sua entrada nas forças especiais demoníacas e a sua morte, bem como a do pirralho dos Pendragon, tudo foi tramado. E o Raven fica perplexo nessa hora e pergunta do que diabos ele tá falando. E o Baltar começa a chutar ele de novo e diz que a única coisa que eles não esperavam é que o dragão fosse tão fraco. Mas tudo faz parte dos planos de alguém. E assim ele rindo só fala até mais, Corvinho. E quando o Raven percebe, aquela arma já tá vindo em direção ao seu pescoço. E simplesmente ele tem a sua cabeça decepada. E depois de toda aquela batalha, o dragão que aparentemente estava morto, finalmente abre os olhos e tira as estacas do seu corpo. E ele olha para as cabeças tanto do Eren quanto do Raven. E assim ele fala que todas as condições foram cumpridas. E o sangue de todos aqueles mortos começam a ser absorvido. E o dragão voando sobre aquela poça de sangue no ar, fala que o sangue de 1000 humanos, o sangue de 1000 demônios, o sangue real e o sangue de dragão. E o encontro do sol e da lua. Ele irá cumprir o seu juramento agora. E assim, aquele chifre no meio da cabeça dele começa a brilhar. E toda aquela luz começa a se espalhar por todo aquele deserto. E assim a cabeça tanto do Raven vão desaparecendo. E assim um dragão olha pra lua e fala que tudo estará em suas mãos. Cavaleiro de dragão. E simplesmente essa cabeça também é decepada. E depois que o dragão faz o seu juramento e fala que tudo ficará nas mãos do cavaleiro de dragão, o Raven, que aparentemente estava morto, pensa se realmente está morto, mas fala que não. Essa sensação de estar rasgado ao meio, ele ainda se lembra. É a mesma que ele sente quando ele se regenera. Então isso significa que ele ainda está vivo. Só que daí ele abre os olhos e ele se pergunta onde ele está. E também parece que tem algo em cima das suas mãos. Mas quando ele se levanta, ele fica sem entender nada. E a empregada chama ele de jovem mestre e começa a correr dizendo que isso é péssimo. E sai gritando dizendo que o jovem mestre acordou. E ele se pergunta o que é aquilo. E que quarto extravagante é esse? Ele nunca viu isso antes. E ele se pergunta onde diabos ele está. Só que nesse momento, o mordomo entra e, surpreso com o despertar do jovem mestre, ele imediatamente pergunta se ele está bem e se ele se lembra dele. E o garoto pergunta quem são aquelas pessoas e por que chamam ele de jovem mestre. E o mordomo fala que eles estão no castelo Conrad, da família Pendragon, e que ele é o jovem mestre Eren Pendragon. E ao ver esse nome, o Raven fica perplexo e não entende por que ele agora é o Eren Pendragon. Então ele rapidamente vai até uma bacia com água para olhar o seu reflexo, confirmando que ele realmente se tornou o jovem mestre Eren. E assim a empregada comenta que talvez ele tenha esquecido a sua aparência e que pode estar confuso após um longo sono. E assim ela pede para que ele não se esforce demais. Então o mordomo explica que ele ficou inconsciente por 3 anos, desde a sua última batalha. E o nosso Raven, ou o Eren, pensa que isso é impossível, pois ele lembra claramente de ter sido decapitado. E se ele é um semi-imortal, por que em vez de simplesmente reviver, acabou se tornando um Pendragon? Só que nesse instante, uma mulher loira entra no quarto, exclamando que ele é o seu filho, e finalmente acordou. E tanto o mordomo quanto a empregada ficam alegres pela chegada da Lady Helena, e ela já corre para abraçar o Eren. O garoto, ainda sem entender, nota que uma senhora que estava ali desde o início parece desaparecer momentaneamente. Ele se pergunta quem é ela, só que ela apenas pisca para ele e pede para ele não dizer nada. E então a Lady Helena, a mãe do Eren, aliviada, pergunta se ele lembra dela. E o Raven, que agora é o Eren, pensa que ele não lembra de nada e se questiona se isso tudo é um sonho. E então aquela senhora misteriosa aponta para a janela, onde ele vê o dragão branco, e ele só de olhar chama ele de Soldrak. E o dragão reage ao seu nome, e rugindo ele quebra a janela do seu quarto e já avança em sua direção. E o Raven se pergunta como é que ele sabe o nome do dragão, e se pergunta se ele não tinha morrido junto com o Eren, e se por acaso ele reviveu. Mas não, provavelmente ele ainda estava vivo naquele estado. Então agora ele não entende absolutamente nada do que possa ter acontecido. Mas daí a mãe dele intervém, dizendo para o Soldrak não machucar o seu filho. E o dragão observa ela, enquanto a Lady Helena, desesperada, não sabe o que fazer. Então aquela senhora misteriosa vai se aproximando do dragão e tentando tocar nele com calma. O Eren grita para ela sair dali. E a mãe dele não entende com quem ele tá falando, enquanto aquela velha senhora faz carinho no dragão e pisca para ele novamente, o que faz ele ficar ainda mais assustado. E sua mãe, preocupada, pede para que ele se sente. Então ele pensa que essa senhora deve ser algum tipo de fantasma, pois parece que só ele consegue vê-la. E nesse momento ele observa a senhora conversando com o dragão, naquela mesma língua em que o Eren estava falando com ele. E nesse momento o Soldrak fecha seus olhos e vai embora. E ela só se despede e se dissolve, deixando ele sem entender nada, deixando ele bem surpreso. E o mordomo então pergunta para Lady Helena se está tudo bem. E ela responde que sim, chamando pelo seu nome, Melbon. E assim ela fala que tem algo mais importante. E ela vai em direção ao Eren e pergunta se ele está bem. E ele não sabe muito bem o que responder sobre isso. E ele reflete sobre esse castelo
extravagante, os servos que o atendem e o nome do dragão branco que surgiu em sua mente. E ele se convence de que realmente se tornou o Eren Pendragon. Então a mãe dele pergunta o que aconteceu, mas assim o Eren apenas a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. E assim a mãe e o mordomo ficam aliviados. E ele se levanta e fala que não tem por que continuar tão confuso assim. Ele terá que reunir informações para entender as coisas melhor. E ele, amarrando seu cabelo, fala que ele não é como o Eren, então ele tem que garantir que não será descoberto. Então agora ele deve iniciar a coleta de informações. E depois disso, nosso garoto começa a refletir sobre as forças especiais demoníacas, uma unidade composta por pessoas sem praticamente nenhum direito humano, onde eram jogados os piores dos piores. E dizem que sobreviver um ano naquele lugar é impossível. No entanto, ele sobreviveu por 10 anos, aprimorando tanto suas habilidades de combate quanto a sua capacidade de regeneração anormal, tornando-se um guerreiro incomparável entre os demônios e humanos. E na pradaria Lobation, em sua última batalha antes de ser liberto, o jovem mestre Pendragon e ele foram traídos e perderam suas vidas naquele campo de batalha, ou pelo menos deveriam ter perdido, pois ele renasceu no corpo do jovem mestre Eren, voltando no tempo para 7 anos antes daquela batalha, e seus dias estavam cheios apenas de sangue e sujeira. Mas agora esses dias mudaram completamente. Agora ele é alimentado até por uma empregada, o que faz ele ficar bem irritado, enquanto ela continua pedindo para ele dizer tentando alimentar ele. E ele pensa que realmente está sendo tratado como um bebê, e ele comenta que já se passaram alguns dias desde que ele acordou, e ele já consegue comer sozinho, mas a empregada insiste que ele não consegue e deve só ficar quieto, pois essas são as ordens do médico, e ela pede para ele novamente abrir a sua boca e comer, enquanto ele pensa que o nome dela é Lindsay, e ela cuidava das tarefas diárias do Eren antes dele entrar em coma, e ele pensa que ela é muito super protetora, considerando o modo como ela trata ele, e assim ele abre a sua boca, pensando que como agora ele é o Eren, precisa continuar com essa atuação, embora ele fique bem envergonhado com isso. E depois de comer, ela agradece dizendo que ele fez um ótimo trabalho, e pede para ele esperar enquanto os remédios estão sendo preparados, e ela deve ajudá-lo a se vestir, mas ele afirma que não precisa de ajuda, e que consegue fazer isso sozinho, e ele só pretende lavar o rosto antes, e ele pede para ela trazer algumas roupas e uma fita de cabelo enquanto faz isso, mas a Lindsay fica preocupada, e rapidamente toma a frente dele, dizendo que ele ainda não pode andar, pois seu corpo pode se machucar novamente, e ela pede para que ele deixe suas roupas e seu cabelo com ela, e implora para que ele apenas descanse, e o Eren concorda, e pede para que ela se acalme, então ela começa a vesti-lo, e ele pensa que embora quisesse ficar sozinho, percebe que todos fazem tudo por ele nessa vida, o que deixa ele bem incomodado, e a empregada ao vê-lo parado, pergunta se ele já terminou de se trocar e o que houve, e ele diz que não é nada, e ela fica aliviada ao ouvir isso, perguntando se ele precisa de mais alguma coisa, ao que ele responde que já é o suficiente, e que vai se deitar agora, mas nesse momento alguém abre a porta, chamando ele de irmão, e pergunta como ele está, e assim duas garotas que se parecem muito com ele entram no quarto, e a empregada o apresenta, como a Lady Irene e a Lady Mia, só que nosso garoto fica bem irritado, porque essas coisas sempre acontecem na pior hora possível, só que assim a Mia começa a correr em direção a ele, e a Irene pede pra ela parar, mas assim ela agarra sua perna, e fica olhando toda felizinha pro rosto dele, e ele só dá esse sorriso totalmente falso pra ela, e assim a Irene fala que sente muito por ele, e pergunta se ele já consegue andar normalmente, e ele fala que consegue sim, desde que seja só caminhar, e essa empregada puxa uma cadeira pra Irene sentar, e ela agradece e fica preocupada com seu irmão, perguntando se elas estão atrapalhando, e ele, totalmente desconfortável, fala que não, tudo bem, e dela fala que isso é ótimo, elas ficaram muito felizes em saber que ele tinha acordado, e a propósito, as flores no jardim finalmente começaram a desabrochar, e assim que ele puder sair do quarto, ela pede para que eles possam ver juntas, e até a escovinha que ele plantou está para desabrochar também, e ela pergunta se ele lembra dela, porque ele plantou logo antes de entrar em coma, e ele, desconfortável, só pensa que lá vai ela de novo, desde que fingiu que perdeu suas memórias, essa sua irmã começou a falar sem parar, mas graças a ela, ele conseguiu retirar muitas informações, e ela disse a ele o quão caótico o Eren era, ao invés de aprender a usar espadas, ele se concentrou em leituras e pintura, uma pessoa que preferia coisas como jardinagem ao invés de lutas, mas isso é o bastante. Porém, o Eren era um covarde, que se trancava no quarto para evitar ter contato com outras pessoas, e por causa disso, não só as habilidades de espada dele eram ruins, mas as suas habilidades de combate também. Então os rumores começaram a se espalhar nas outras casas. O sucessor da casa do Duque se tornou motivo de piada em segredo, e ele pensa que não se surpreende que a casa Pendragon tenha caído em tal desgraça, mas agora o tempo foi revertido e ele se tornou ele, e o corpo dele é de um jovem de 17 anos, cerca de 10 anos mais jovem do que quando ele entrou no campo de batalha. De acordo com os servos do castelo, ele entrou em coma quando tinha 14 anos, e acordou 3 anos depois, e deve ter havido motivo para que ele tenha tomado posse desse corpo enquanto ele estava em coma. Mas não, isso não é o importante agora, o que importa é que ele ainda está vivo e voltou 7 anos no tempo, e ele felizinho só pensa que tem uma chance de refazer tudo, e uma vez que ele foi mandado para as forças especiais demoníacas, e perdeu a honra da sua família, e agora ele conseguiu uma segunda chance para conquistar o que ele não pôde naquela época, e ele continua pensando que não tem o que fazer, ele tem que começar agora, e pensa no que o Baltai tinha falado antes, sobre como a desonra da sua família, por causa da rebelião de 10 anos atrás, a sua entrada nas forças demoníacas, e a sua morte hoje, todas elas estão relacionadas, e ele pensa que para poder entender
entender o que ele havia dito, tanto como Eren Pendragon quanto Raven Vart, ele vai lutar novamente. E esse ele fica todo animadinho só de pensar nisso. Mas a irmã dele interrompeu seu pensamento, dizendo que então a Lady Luna, mas assim ela percebe que ele nem estava escutando ela, e pergunta se ele ouviu o que ela falou, mas ele pede perdão porque não ouviu. E assim ela continua, dizendo que a Lady Luna está vindo para vê-lo. E assim ele pergunta quem é essa Lady Luna, e ela preocupada fala que sente muito, pois seu irmão perdeu suas memórias. Mas dela fala que a Lady Luna é parte da cavalaria Pendragon, e é a filha adotiva do Conde Seirod, e também ela é a sua noiva, o que deixa ele totalmente espantado na hora. E paralisado ele pergunta do que diabos ela tá falando. E essa cena muda para vários cavaleiros indo em direção à casa Pendragon, e um deles começa a falar que eles vão chegar no castelo Conrad, e só pede para ela esperar mais um pouco. E dentro da carruagem está a Lady Luna, a tal noiva do Eren. E assim aquele cavaleiro continua falando que depois de 3 anos ela finalmente vai conhecer o seu noivo. E ele pergunta para ela se por favor ela pode contar para ele como está se sentindo agora. E esse é o cavaleiro da casa do Conde Seirod, o Joseph Brandon. E ela apenas suspira e pergunta por que ela deveria contar isso para alguém como ele. Apenas pede para ele ignorar isso e continuar fazendo o seu trabalho. E ela olha pro lado e pensa no Eren Pendragon, um humano fraco e patético, cujo gênero parece muito ambíguo. O gênero do antigo Eren Pendragon realmente é bem ambíguo. E ela continua pensando que mesmo que vá vê-lo, ele provavelmente estará escondido nas sombras, tornando-se impossível de conversar com ela. E ela ficou noiva dele por ser benéfico para sua família. Contudo, isso acaba hoje. O seu pai, Conde Seirod, finalmente decidiu terminar esse noivado, e o poder do Duque Pendragon diminuiu significativamente. E não há mais benefício para ela se casar com a casa em decadência. E desde o início ela nunca reconheceu uma pessoa tão fraca como seu noivo. E honestamente, ela se sente aliviada quando seu pai lhe disse para terminar com ele. E aquele cavaleiro continua incomodando ela, falando que a propósito, embora o propósito deles em ir lá seja para informá-lo sobre o término, enquanto oferece suas desculpas, ele ainda se pergunta o quanto o jovem mestre Eren cresceu. E ela só fala que isso não é algo que ele deva se preocupar. E é ela que irá conversar com ele. Então ele só precisa ficar parado sem agitar os cavaleiros deles. Mas ele começa a rir, falando que independente de qualquer coisa, aquele garoto não, o jovem mestre ter acordado ou não, a glória do passado nunca será recuperada pela casa Pendragon. Ou seja, o jovem mestre Eren falhou em formar um pacto com o dragão uma vez. E ele tem certeza que a casa Pendragon só vai entrar em declínio de agora em diante. Mas assim ele começa a se mostrar pra ela, dizendo que contudo, se for ele, seria capaz de trazer mais glória do que a casa Pendragon. E um Pendragon que não possui um dragão, ele sozinho é o suficiente para, mas nesse momento ela interrompe ele, falando para o Sir Brandon que ele é desagradável e por favor ele saia dali. E ele só fala que muito bem e pede perdão pela sua grosseria. Enquanto ela fica pensando se existe algum homem respeitável em ambas as casas, Pendragon ou Seirod. E assim ela fala que ou eles são fracos ou arrogantes. E ela não gosta de nenhum dos dois tipos. E esses estão chegando no castelo Conrad. E quando eles chegam, nosso garoto, suas irmãs e sua mãe estão dando as boas-vindas a eles. E assim ela saúda todos do ducado Pendragon e fala que já faz um bom tempo que ela não veio ali. Enquanto nosso garoto só fica olhando para ela totalmente desconfortável. E a Airen já começa a correr na sua direção, dizendo que ela está mais linda do que nunca hoje. E ela é muito adorável. E a Luna fala que já faz um bom tempo que ela não vê ela. E assim a mãe do Eren agradece ela por viajar até aqui. E todo mundo estava ansioso pela sua chegada. E assim ela pede para o Eren ir em frente e levar ela até o quarto, o que deixa ele bem desconfortável. E ela só pensa que ele é realmente lamentável e não é nem capaz de dar as suas boas-vindas apropriadamente, sem que a mãe esteja ao seu lado, mesmo que ele já seja um adulto. Mas assim ele olha pra ela. E chegando perto, ele fala que já faz um bom tempo. E ele vai levar ela para o seu quarto agora. E pede para que ela o siga. O que faz ela ficar muito surpresa, porque ele falou com ela, coisa que ele nunca fez antes. E se ele pergunta se tá tudo bem se o seu cavaleiro ficar em um quarto separado. Só que ela não respondeu nada pra ele até agora. Ele pergunta se ela está o ouvindo. E ela, que tava bem surpresa, só pede desculpas. E fala que tá tudo bem o seu cavaleiro ficar em outro quarto. Enquanto Eren pensa que ouviu da Airen que essa Luna tem uma personalidade quieta e calma. E é muito estranha sua atitude fria com o seu parceiro, que ela não vê há 3 anos. E pensa se isso é o que chama de casamento por conveniência. E assim os dois chegam ao quarto, e a empregada pede que por favor eles entrem. E assim que eles entram, a empregada pergunta se ela deve preparar um pouco de chá. E ele só se vira e fala que ele vai deixar isso com ela. E ela fala que entendeu. Mas ele olha pra Luna e fala pra ela não ficar parada ali. E que tal ela encontrar um lugar que goste para se sentar. E ela fica pensando no que tá acontecendo, já que antes ele nem era capaz de olhar nos seus olhos. E agora ele se comunica com ela e os empregados sem nenhum problema. E assim ela fala que ele mudou bastante, não é? E ela veio dizer que ele não lembra nada do passado, mas pergunta se ele lembra dela. E ele se senta e fala que não lembra de nada antes de acordar. E fala que foi mal. Enquanto ela se senta e pensa que isso significa que ele perdeu todas as suas memórias. E agora tem uma personalidade completamente diferente. Mas mesmo assim, ele se tornou um bom homem. Enquanto ela olha pra ele com essa expressão de estar bem insatisfeito. E ela só pensa que ele não é nada comparado ao seu antigo eu. E com a sua atual personalidade, até mesmo a decadente casa Pendragon pode, mas nesse momento ele olha pra ela. Ele fica pensando sobre as atuais circunstâncias, em que ele não tem uma boa quantidade de informações sobre a casa Pendragon e as casas vizinhas. E não tem certeza de que tipo de impacto haveria se ele causasse problemas com a casa Seirod. Mas essa mulher, só de olhar pra ela parece que ela tá escondendo algo desde o momento em que eles se viram. Mas assim
assim ele dá um sorrisinho e fala que não dá pra evitar. Ele deve fazer algumas perguntas pra ela. E assim ele diz que parece que ele é realmente diferente do seu antigo Eren. E a sua família, as empregadas disseram a mesma coisa. E isso pode ser injusto com ela. Mas já que o atual eu não é adequado aos seus gostos, talvez eles possam discutir com o Conde, mas nesse momento ela fala que não. Mas ela pede desculpas por isso, o que faz ele ficar bem surpreso. E ela pensa que não sabe do que tá fazendo agora. A decisão do cancelamento já foi tomada pelo seu pai. E se pergunta se não é por isso que ela veio aqui hoje, para informar eles da decisão. Mas não importa o quanto uma pessoa tenha mudado, não tem como a atual Casa Pendragon ser restaurada. E ela fica só olhando pra ele, e pensa que é por isso que se ela não se apressar e contar pra ele, mas no momento que ele ia começar a falar com ele, a empregada chega e fala que sente muito por voltar antes de preparar o chá. E esse nosso garoto pergunta pra ela se tem algo de errado. E ela fala que sim, é uma mensagem da duquesa. E ela pediu para que o jovem mestre, por favor, venha para a sala de audiências com a senhorita Serad imediatamente. E ele pergunta o porquê. E ela só fala que parece que o cavaleiro que viajou aqui com a senhorita teve uma pequena comoção. E assim ele olha diretamente pra ela. E ela já fica bem preocupada, pensando que essa é a pior hora possível, embora ela já tenha dito até esse ponto. Mas assim ele fala pra ela que ela está fazendo uma cara que tá escondendo algum tipo de segredo desde que chegou. E pergunta se ela não veio ali hoje com algum tipo de esquema. E ela tenta desconversar dizendo que não é isso, mas pensa que simplesmente poderia ter dito agora. E que ela realmente deveria desgostar dele. Mas ele fica só olhando com essa expressão fria pra ela. E simplesmente se vira e fala que vai ouvir o que ela tem a dizer depois. E agora eles devem ver o seu cavaleiro primeiro. E ela só fica pensando no que exatamente aconteceu com ele pra mudar tão drasticamente assim. Mas de qualquer modo, ela precisa impedir o Sir Brandon agora. E se ela fala que sim, ela vai acompanhá-lo. E agora eles seguem para aquela sala, onde o mordomo começa a gritar com o cavaleiro, questionando o que é isso de cancelamento, e se isso é realmente o que o Conde Serad deseja. E o cavaleiro, todo convencido, confirma e explica que eles vieram ali para informar o jovem mestre Eren. Enquanto isso, a mãe do Eren, sentada no seu trono, fica claramente irritada e pergunta se o cavaleiro realmente está disposto a assumir a responsabilidade pelos problemas que ocorrerão com a família Pendragon após essa decisão. E o cavaleiro, com essa postura toda pomposa, responde que sim. E como pedido de desculpas, ele informa que o Conde pretende entregar não apenas o ouro e as minas de cristal dos limites territoriais, mas também 2 serrarias na floresta Brinehead para a família Pendragon. O que surpreende tanto a mãe do Eren quanto o mordomo. E eles se perguntam como assim. E o cavaleiro, todo arrogante pra cima deles, fala que parece que os empregados e os cavaleiros não estão satisfeitos com isso. Então ele pergunta se eles gostariam que ele levasse alguma sugestão para o Conde, o que deixa o empregado muito puto. E a mãe do Eren só fica pensando o quanto ele pretende insultar a sua família. E atualmente a família Pendragon tem lutado com problemas financeiros, mas o orgulho da sua família seria manchado se eles aceitassem isso. E assim ela, na mesma hora, fala que gostaria de negar essa sugestão. E o cara, ainda tentando ser arrogante, pergunta se ela tem certeza disso. Essa pode ser a sua última chance de colocar a sua família de volta aos eixos. E ela, muito irritada, pergunta do que ele tá falando, só que assim, alguém manda ele esperar. E quando eles olham, é o nosso garoto entrando no salão. E assim todos os cavaleiros se ajoelham. E o nosso garoto, todo pomposo, vai se aproximando deles. E assim a mãe dele e o mordomo ficam felizes por ele ter chegado. E aquele cavaleiro só pensa que finalmente o fedelho apareceu. E ele pede para Luna olhar bem. Ele vai mostrar que é mais digno do que esse pirralho. E assim ele senta no seu trono. E aquele cavaleiro, tentando ser pomposo, só fala que já faz algum tempo que ele não vê ele. E pergunta como as coisas estão indo. Só que assim, o nosso garoto só interrompe ele perguntando quem ele é, sendo totalmente arrogante. E o cara fica paralisado sem entender o que tá acontecendo ali. Só que assim ele fala que não lembra de nada depois de acordar. E por isso ele não lembra desse cara. E ele fica pensando que ele tá sofrendo com perda de memória. Mas só porque a personalidade dele mudou, isso não muda o fato de que ele ainda é um tolo. E ele vai deixar claro a diferença entre os seus status. E assim ele dá suas sinceras condolências. E fala que ele é o cavaleiro-chefe da família Serad. Mas nesse momento o nosso garoto manda ele ir embora, o que deixa ele mais uma vez paralisado. E ele diz que não tá interessado em conversar com alguém como ele, que é só um mero cavaleiro, e ele deve ir embora dali. O que deixa ele espantado na hora, perguntando como é que o jovem mestre pode falar isso pra um líder como ele, dizendo que é extremamente rude. Só que o nosso garoto e a sua mãe, com expressão bem séria, só fala que ele é quem está sendo rude ao vir ao seu castelo. E pergunta se ele entendeu ou quer que desenhe, e manda ele sumir da sua frente. Mero cavaleiro. E muito puto ele fala que não vai repetir de novo. E o cavaleiro fica tremendo na base só de olhar pra ele. E fica com muita raiva enquanto lá atrás a Luna suspira. E assim ele olha pra ela e fala que então, parece que vocês estavam discutindo sobre o cancelamento. E sorrindo ele manda Serad se aproximar, porque ele quer falar com a pessoa em questão. E ela pensa que não sabia que as coisas acabariam assim. E se pergunta o que ela deve fazer. Só que ele fala que pelo que ele ouviu, ela quer cancelar o seu noivado, em troca de ouro, minas de cristal e 2 serrarias. E assim ele fala que certo, eles vão considerar que estão quites. O que deixa a Luna, sua mãe e o empregado sem entender nada. E a mãe dele se pergunta onde ele aprendeu essa frase. Só que assim o empregado pergunta pra ele se ele está ciente que isso pode afetar a reputação da família. E acredita que ele deve pensar um pouco mais antes de tomar essa decisão. E assim ele se levanta todo pomposo e fala que há muitas coisas a serem feitas para que a família Pendragon se torne poderosa novamente. E com essa expressão, ele fala que não é hora de se preocupar com um mero noivado. E além do mais, mesmo se eles fossem fazer algo sobre
isso, é improvável que o Conde mude de ideia. Não é mesmo, Luna Sarod? E ela não sabe muito bem o que falar ali, mas fica pensando que ela deveria simplesmente ter dito que não pode se casar com alguém como ele, mesmo que ela não queira admitir. Mas agora ela está apaixonada pelo Eren. E o nosso garoto só dá um sorrisinho pra ela e fala que parece que ela está tendo problemas para responder. Mas diz que, bom, a sua opinião não é importante para a família Sarod, então ela não precisa nem responder. Ele vai aceitar o cancelamento com a família Sarod. E mais uma vez ela fica totalmente travada e não sabe o que falar. E assim, o nosso garoto se vira e pergunta pra sua mãe se está tudo bem. E ela só balança a cabeça e fala que está sim. E já que ele é o líder da família Pendragon, então ela confia nele. E assim ele começa a falar pra todo mundo ali que, como líder da família Pendragon, ele declara que o casamento entre o Eren Pendragon e a Luna Sarod está oficialmente cancelado. Enquanto ela fica totalmente desconfortável e aquele cavaleiro muito puto. E depois daquela situação, ele começa a caminhar pela casa e só pensa que tá com muita dor de cabeça de ter que resolver uma situação atrás da outra. E que ele ainda foi obrigado a lidar com coisas como casamento. Mas pensa que ele ter perguntado para Eren sobre a situação financeira foi a coisa certa a se fazer. E se eles estão prestes a reunir tantos recursos, então não há razão para rejeitar o cancelamento. As minas de cristal têm recursos mágicos, então serão particularmente úteis. E se magos de alto nível virão ou não, isso será determinado pelas minas. E caminhando pelo castelo, ele passa por uma foto de uma senhora, e quando ele percebe, é aquela senhora de antes, a que mandou o dragão ir embora. E ele rapidamente pergunta para aquela empregada quem é ela, e ela fala que essa é a irmã mais velha do pai do Duque Clan Pendragon. Ela é a Atia Pendragon. E ele olhando para ela, ele repete esse nome, Atia Pendragon. E nesse momento, uma pessoa atrás dele fala que pelo visto ele chamou pelo seu nome, Jovem Pendragon. E quando ele percebe, é aquela senhora de antes. E ela fala que tem algo que gostaria de perguntar a ele. E aquela senhora fala que eles devem conversar um pouco. E assim ele entra no quarto e diz: então, senhorita Atia, o que atrás aqui? E ela responde que, como ele pode ver, ela é um fantasma. E ter o seu nome chamado é um pré-requisito para falar com um ser vivo. E toda feliz, ela revela que é a tia-avó do Eren. Mas ele fica olhando para ela com expressão de incômodo. E pensa que, embora tenha enfrentado demônios por 10 anos, essa é a primeira vez que ele fala com um fantasma. E desde que ele assumiu esse corpo, é um problema atrás do outro. Então a senhora diz que vai direto ao ponto e pergunta quem diabos ele é, afirmando que ele não é o Eren verdadeiro, o que deixa ele chocado na hora. E ela já começa a rir e pede desculpas pelo tom ameaçador, explicando que isso não é uma surpresa pra ela. Naquele dia, quando ele acordou, o Soldrick contou que ele não era o verdadeiro Eren. E nossa garota então pergunta se ela pode falar realmente com os dragões e se ela sabe o que aconteceu com ele. A Atia diz que não tem ideia. E pergunta se ele poderia contar como ele se tornou o Eren. E nosso garoto fica em silêncio por um momento, pensando que, como ela é um fantasma e ele é o único que pode vê-la, não há problema em contar tudo. E assim ele começa a explicar, dizendo que, embora ela não possa acreditar, ele vai contar tudo. No dia 321 de junho do calendário imperial, ele e o Eren foram mortos em ação na pradaria Lobation. Pelo menos foi o que ele pensou, mas quando acordou, estava desse jeito. E ele quer descobrir por que voltou no tempo e reviveu como Eren. E a senhora responde que entendeu a essência de tudo. E ele pergunta se ela realmente acredita nele, e ela diz que quer ela acredite ou não, isso não muda o fato de que ele já está ali. E como o Soldrick descobriu que ele não era o Eren, então ela está certa que esse é o caso. Mas o Eren que ele protegia na pradaria Lobation pode muito bem ter sido um Eren falso. E o nosso prota, bem surpreso, pergunta o que ela quer dizer com isso. E a senhora explica que os sucessores de Pendragon têm feito pactos com Soldrick por gerações. E pergunta se ele já ouviu falar da importância da abertura de um mausoléu. E ela fala que o mausoléu dos Pendragon não é só um lugar onde as almas dos ancestrais descansam, mas é uma fonte de poder que assegura o destino da família, com a bênção dos ancestrais e os espíritos familiares de Soldrick. E além disso, a torre mágica que guarda os segredos da família também está lá. Em outras palavras, o mausoléu é a essência da prosperidade de Pendragon, e a sua abertura é absolutamente necessária para o futuro da família. E se o mausoléu permanece fechado, a família entrará em declínio. E assim, a Atia diz que é precisamente por isso que os portões do mausoléu só podem ser abertos por um sucessor, que consiga superar a autoridade de Soldrick e fazer um pacto com ele. E só há uma chance para fazer esse pacto, e se falhar terá que deixar para as próximas gerações, o que é bem difícil. Até mesmo o poderoso clã e o predecessor dele, o Gord, passaram por dificuldades para fazer o pacto. E é por isso que o Eren, que é o mais fraco da história dos Pendragon, foi derrotado pelo Soldrick. E também é por isso que ele estava em coma. E as chances de um sucessor que foi derrotado pelo Soldrick acordar de novo são muito baixas. E o nobre dragão branco só seguirá a pessoa que conquistar diretamente a autoridade dele. Portanto, o Eren ir para a guerra com Soldrick e encontrar ele é absolutamente impossível. O que deixa ele totalmente chocado. E ele já não entendia nada e agora tá mais perdido ainda. Mas assim ela se aproxima dele e fala que esse não é o ponto. E ele já pergunta o que ela quer dizer com isso. E ela explica que o mais importante é que o Eren Pendragon acordou com alma diferente residindo em seu corpo. E ele pergunta como assim. E ela responde que o corpo é do Eren, mas a alma é de outra pessoa, o que lhe dá uma nova chance de fazer o pacto. E assim ela pede para o Ravenvart que, embora não haja soldados suficientes no momento, vá para a Floresta Âncora, onde há um covil de monstros malignos. Derrote os demônios que aparecerem um por um até alcançar o mausoléu, na parte mais densa da floresta. E ela diz para ele mostrar o seu poder
poder ao guardião do mausoléu, Soldrak, e fazer um pacto com ele. E então, como verdadeiro sucessor de Pendragon, ela pede que, por favor, ele abra os portões do mausoléu da família. E assim, ela olha pra ele e pergunta: que tal? Você tem o que é preciso? E ele já dá um sorrisinho e fala que muito bem. E ela fica bem chocada com essa reação dele. E ele continua falando que, pelo que ele ouviu, abrir o mausoléu beneficiará todo mundo. E já que ele está acostumado a matar demônios, não há motivos para recusar. E além do mais, reconquistar a influência da família Pendragon será muito favorável para ele, porque ele tem os seus próprios objetivos. Então ele vai agarrar as oportunidades que ainda estão disponíveis. E ela fica feliz pensando que ele é um homem muito decidido, que não hesita em usar quaisquer meios possíveis para atingir o seu objetivo. E ela fica intrigada sobre ele. Mas ela fala que, é claro, ela não tem reclamações sobre ele reconquistar a glória de Pendragon. E esse é o desejo dela. E ela promete que não vai atrapalhar nos objetivos dele. E assim ele fala que apreciaria bastante se ela fizesse isso mesmo. E agora que o seu próximo curso de ações foi decidido, ele tem que tomar o comando dos vassalos da família a seguir. Mas ele, bem incomodado, fala que por causa do Eren do passado, a sua reputação está em ruínas. E a sua liderança sobre as operações militares está uma zona. E a arte é toda animadinha, fala que ele realmente entende, né? Embora eles estejam apoiando a família depois do colapso do Eren, haverá aqueles que irão ridicularizar o declínio da família. E ela tem certeza que ele deve identificar os vassalos leais e os deixarem saber que ele é o verdadeiro senhor do castelo. E ele fala que sim, ele deve comandar os vassalos e se preparar para abrir o mausoléu. E assim ele fica pensando que meio mês é o suficiente. E ele, confiante, fala que vai fazer de tudo para reinar sobre todos em meio mês. E depois disso, nosso garoto tá treinando com suas espadas e fica relembrando os sentimentos de caçar monstros, o tamanho do inimigo, quantos e os hábitos e movimentos deles. E ele, imaginando cortando cabeças de vários demônios, começa a treinar com a sua espada e pensa que não pode contar com seus aliados. E ele tem que lidar com todos sozinho, para não acabar como daquela vez. E assim ele corta vários demônios imaginários, com vários movimentos de espada, enquanto a sua empregada lá atrás tá muito emocionada, e ela se aproxima e diz que ele é muito incrível. E aqui está uma muda de roupas novas. E ele vai se trocando na frente dela, e ela já fica toda envergonhada. Enquanto ele pensa que quando ele acordou com o Eren, estava fraco até mesmo para brandir uma espada. Mas depois de treinar por alguns dias, ele voltou ao estado original do seu corpo, de quando ele caçava demônios. E as habilidades de cura e combate foram perfeitamente herdadas. E voltar à vida já é um milagre, e ele está muito grato por isso. Só que assim um cavaleiro chega e pergunta se ele está praticando esgrima. E ele fala que fica feliz por ele ter mudado de ideia. E já que ele está praticando, ele deveria treinar com ele. E fala que ele vai pegar leve. E esse é o cavaleiro Mark Killian. Só que assim ele toca no ombro dele e fala para o Sir Killian que por favor recue por enquanto, já que ele está preparando um palco ainda maior. O que deixa o Killian bem surpreso com essa atitude. E assim eles vão para o salão principal do castelo Conrad, com vários cavaleiros ajoelhados na frente dele. E o nosso garoto fala que já que estão todos aqui, ele tem um anúncio importante para fazer. E fala que em breve ele irá abrir o mausoléu, o que deixa todo mundo chocado na hora. E o cavaleiro fala pro jovem mestre que para fazer isso ele terá que limpar toda a floresta Ancon até chegar ao portal. E eles falam que vão fazer o que ele mandar, mas ele só treinou por alguns dias. E se pergunta se não vai ser muito difícil para ele nessa jornada. Mas o Eren fala para deixar ele de fora disso. E pede para ele contar sobre a situação nas proximidades do portão. E o cavaleiro fala que é terrível. Desde o início do ano, não apenas os monstros ficaram descontrolados, como também os bandidos têm feito o que querem. E cada cidade forma um tipo de grupo justiceiro para responder a isso. Mas é uma questão de tempo, até que os portões quebrem, os monstros e os bandidos invadam. E o Eren fala que não importa o quão perigoso seja a área, ele não pode deixar isso passar. E o mordomo pede para ele não ser muito precipitado. Depois de recuperar um pouco da riqueza da família, usando a mina de cristal, ele se pergunta se não seria melhor se o Sir Killian fizesse algumas estratégias. Mas nosso garoto fala que, em primeiro lugar, não há homens o suficiente para proteger e operar a mina de cristal. E no fim das contas, eles não terão escolha, além de reabrir Reinan. Mas eles não têm muito tempo. Eles partirão em 15 dias. E ele fala para todo mundo que a expedição começará em 15 dias. Mas o cavaleiro fala que ele não vai ter nenhuma objeção se ele comandar a operação. Mas o Killian fica bem sério só olhando para ele e pergunta do que diabos ele tá falando, perguntando se é tão absurdo que ele comande. E fica puto dizendo que sempre tem um contra-argumento. E assim ele pergunta para o Sir Killian se eles deveriam lutar. E o Sir Killian fala que preparou um grande palco para ele treinar de novo. E pergunta se está tudo bem para o jovem mestre. A expedição não poderá sobreviver com um líder que apenas gosta de ler e pintar. Mas o Eren diz que ele fala demais. E já com sua espada já avança para cima do Killian. Só que ele consegue defender na última hora. Mas pensa que o golpe dele foi muito pesado. Só que esse nosso garoto começa a olhar para ele e manda ele, que é um cavaleiro, falar com a espada. E esses dois começam a lutar. E nosso garoto, fazendo vários movimentos, dá um grande salto para acertar um golpe fatal no Killian. E ele pensando que ia acabar com a luta, o que ele consegue defender. Mas depois ele contra-ataca o Eren e fala que não tem como uma criança que nunca treinou e ficou em coma durante anos derrotá-lo. E nosso garoto permanece bem sério. Mas assim, ele tira sua espada. E o Killian acha que acabou com a luta. Mas daí o nosso garoto dá um sorrisinho e guarda sua espada de novo. Mas quando o Killian percebe, ele já é acertado bem no estômago, o que faz ele ficar totalmente sem ar e até colocar a língua pra fora. E esse nosso garoto olha pra ele caído no chão, o que deixa os cavaleiros e o mordomo muito surpresos. E assim ele diz que vai falar de novo. Eles partirão em 15 dias. E ele vai fazer o pacto com o dragão branco e abrir o mausoléu. E se tiverem alguma objeção, vão em frente.
Bellet. Só que todo mundo se ajoelha na hora e falam que não tem nenhuma objeção. E agora lá no quarto de visitas, aquele cavaleiro vai se aproximando da senhorita Luna. E ele fala que mesmo que esse seja o território Pendragon, porque ela disse que acompanharia o príncipe Eren na expedição, dizendo que o cancelamento já foi estabelecido. E não importa o quanto o jovem mestre tenha mudado recentemente, ele não vai ajudar em nada na expedição. E pergunta se ela não deveria apenas voltar para o seu território sobre a sua escolta. E ela fala que odeia quando ele fica desse jeito, sempre menosprezando arrogantemente os outros. Mas parece que ele não entendeu algo. E ela fala que vai explicar pra ele porque ainda está nesse castelo. E diz que Pendragon é um parente da família dela. E ela é oficialmente uma das 5 famílias ducais do Império. E uma das 2 famílias que herdaram o sangue do Imperador. E embora o cancelamento tenha sido estabelecido, para entender os futuros lucros e prejuízos da família Seyruth, é necessário observar o potencial dos Pendragon. E não seria inteligente voltar para o seu território agora. E o cavaleiro bem irritado só escuta ela falar que quando o Duque Eren partir, ela irá acompanhá-lo. Mas assim ele fala que entende, mas diz que ela deve acompanhar a expedição só até o portão Bellet. E que por favor prometa que vai voltar com ele depois disso. E ela fala que sim, ela irá. Mas fica pensando se o Duque, que se tornou uma pessoa totalmente diferente, conseguir abrir o mausoléu, a família Pendragon vai reconstruir a sua honra. E ela coradinha só pensa que tem que ver o quanto ele é bom com seus próprios olhos. Ela tá realmente caidinha pelo nosso prota depois de ter sido rejeitada. E assim o Brandon fica muito puto, pensando que aquele moleque é um merda. E depois de envergonhá-lo, ele está mesmo deixando a sua senhora louca. E ele roendo ferro porque não tem unha aqui, ele só pede pra ele olhar bem. Ele vai mostrar o quanto o mundo lá fora é horrível durante a expedição. E assim 15 dias se passaram, e o nosso garoto está totalmente equipado para começar a expedição. Porém a mãe dele começa a correr chamando pelo seu nome, e o abraça pedindo para que ele volte são e salvo, pois isso é tudo o que importa. E ele a abraça e garante que definitivamente voltará, após conquistar tanto o dragão quanto o mausoléu. E ela começa a chorar, dizendo que absolutamente ele deve voltar. E quando ele olha para trás dela, as suas irmãs também estão chorando. E ele desconfortável só fala que vai ficar tudo bem, e ele vai voltar com certeza. E assim aquela empregada fala que está na hora, e ele fala que sim, eles vão partir nesse momento. E esse ele todo pomposo sobe no seu cavalo, e olhando pro Killian, pra sua empregada, pra aquele cavaleiro arrogante, e também a Luna, ele está preparado para partir. E esse mordomo se aproxima dele, e fala que pede permissão para apresentar a estimada espada, Luto da Viúva. E esse ele pega ela e sente o toque daquela espada, e pensa que vai reconquistar a influência da família Pendragon com essa batalha, e vai cumprir o tão sonhado desejo da família Vart, e se livrar do estigma de ter sido marcado como o traidor do Império. E ele vai lutar pela sua causa mais uma vez. E assim ele estende sua espada, e fala para todos os soldados que eles devem marchar para a batalha, pela glória da família Pendragon. E assim o Eren e todos os cavaleiros começam a correr em direção ao mausoléu. E agora eles já entraram na floresta, e eles já estão enfrentando alguns demônios. E o Killian fala que tem um grupo de demônios à frente. E o nosso garoto só fala que eles devem esmagar todos. E assim com sua espada ele corta a cabeça de todos aqueles monstros facilmente. E ele só fala para eles não vacilarem e seguir em frente, o que deixa todo mundo animado. Inclusive a Luna fica mais apaixonadinha ainda por ele. E assim eles chegam no portão do Forte Bellet. E ele pede para todo mundo parar agora. E diz que vai dar uma olhada na situação lá dentro. E pede para o Killian seguir ele. E mandar os seus homens descansarem e aguardarem a sua próxima ordem. E assim que ele desce do cavalo, aquela empregada fala que ele trabalhou muito duro. E ela toda suja pede que por favor ele tome um copo d'água. Mas assim ele percebe que ela tá realmente toda bagunçada. E começa a limpar a sua sujeira, o que deixa ela nervosinha na hora. E ele só fala que ela deve descansar também. E lavar o seu rosto e tirar um dia de folga. Mas ela fala que não precisa disso. E ele só diz pra ela que é uma ordem. E que ele vai ficar sozinho, então ela pode ir descansar. E ela toda vermelhinha só fala que tudo bem. E assim ele vai andando pelo Forte Bellet. E pensa que a situação aqui é bem pior do que ele havia imaginado. Eles não têm nenhum lugar perto bastante para prover o forte em termos de pessoas e materiais. E ele caminhando fica pensando que os equipamentos dos soldados estão em um estado deplorável. E ele até preferiu os equipamentos de quando ele estava lutando contra demônios naquele acampamento. E ele lembra que o Portão Bellet é uma fortaleza importante nessa região. E parece que os cavaleiros e os comandantes deles não estão levando o trabalho a sério. E assim ele chama o Sir Killian e pergunta onde está o comandante e os cavaleiros. E o Sir Killian só fica bem incomodado com isso. E depois de explicar a situação, o Eren fica muito bolado, se perguntando se realmente os cavaleiros levaram os soldados e desertaram do seu posto. E assim o Killian fala que é exatamente isso. E ele foi informado disso no outro dia. E eles se tornaram um grupo de bandidos. E as forças militares que sobraram são um bando de inúteis. E nosso garoto muito puto só fala que eles são um bando de FDP indisciplinados. E esse ele dá tchau pro Killian e fala que ele deve capturar eles hoje e preparar os seus homens agora, porque ele vai decapitar os membros de todos esses desgraçados. E agora a cena muda para o vilarejo Sulum, no monastério abandonado. E lá estão os cavaleiros que eles estavam falando, bebendo muito. E um deles fala que ouviu dizer que o pirralho Pendragon, incompetente Pendragon acordou. E agora é uma boa hora, já que ele tá cansado de matar todas as mulheres e crianças dali. E ele se pergunta que tipo de cara ele vai fazer quando ele ferrar com ele. E agora a cena retorna para o quarto do Duque, no portão Bellet. E ele tá conversando com o Killian, aquele cavaleiro. Ele diz que para a subjugação de amanhã, ele gostaria de adicionar mais tropas. Mas o Killian fala que infelizmente não tem como, porque isso pode ocasionar uma falta de comando nos soldados para proteger as barreiras. Só que ele fala que eles vão pegar emprestado os soldados do
Conde Serrat. E aquele cavaleiro diz que eles estarão sob a graça do Castelo Conrad por alguns dias, afinal, e está tudo bem. Mas nosso garoto pensa que é difícil acreditar nas palavras de alguém tão falso, e ele não sabe o que esse cara tá planejando. Mas por ele tudo bem, desde que a família Serrat continue sendo útil pra ele, nada mais importa. Mas daí o Eren pergunta se alguns podem se opor a deixar a fortaleza por conta de outra família. Mas o cavaleiro diz que não. Ele sabe que não é hora de se preocupar com as aparências. Além do mais, o chefe dos bandidos, o Del Joffrey, conseguiu atrair 20 soldados que estavam escapando naquela época, e o número deles provavelmente está aumentando enquanto eles estão conversando. Então seria melhor aumentar os seus números também. E o nosso garoto só assina com a cabeça e fala que fica feliz que ele compreenda rápido, e pede que por favor ele conte mais sobre esse tal Del Joffrey. E o que ele ia falar aqui é claro, o Joffrey é definitivamente um cavaleiro habilidoso na esgrima. Contudo, ele também parece um homem muito arrogante, e ele orgulhosamente exigiu um título juntamente com 3 territórios vizinhos a Belit, depois da queda de Vossa Graça. Só que a duquesa recusou o pedido dele, e enquanto o relacionamento com os Pendragon azedou, ele escapou pelo portão com alguns soldados. O que nos leva à situação atual, que agora ele é um bandido, e conseguiu dominar as áreas do sul próximas ao vilarejo Norton. E esse nosso garoto fica pensando que ele usou bem a cabeça. Ao invés de capturar o portão, é muito mais fácil expandir o seu próprio poder através do domínio de vilarejos do lado de fora. E ele teria feito o mesmo se estivesse no lugar dele. E o Killian fala que recentemente, mulheres e crianças sofreram abusos sem restrições, e o vilarejo Norton se tornou um caos. E eles podem começar a ocupar a barreira se eles não lidarem com eles imediatamente. E o Eren fala que isso é verdade. Então ele vai ter que rever a estratégia toda, e vai deixar sobre o comando do Killian, o que deixa o Killian bem surpreso. E o nosso garoto começa a falar que os soldados estiveram ouvindo as suas ordens o tempo todo enquanto ele estava incapacitado. Então provavelmente estarão mais dispostos a ouvir as ordens de alguém como ele, do que as dele, que não construiu nenhum relacionamento com eles ainda. Então ele vai deixar o comando dos cavaleiros com ele. E o Killian fica todo felizinho dizendo que ele pode deixar isso com ele. E nosso garoto só fala que tudo bem então, ele pode assumir o comando. E ele fala que o Sir Brandon tomará parte como um cavaleiro também. E esse falso só assina com a cabeça. E esse falso só assina com a cabeça. E esse nosso garoto fala que eles vão partir amanhã cedo, e eles deveriam descansar agora. Só que antes do Killian ir embora, ele fala que queria se desculpar sobre o que aconteceu da última vez, quando ele atacou o Killian. E o Killian todo choroso só fala que isso não é necessário. E se ajoelhando, ele diz que não quebrou nenhum osso e não tem nenhum problema. E ele agradece pela preocupação de Vossa Graça. E o Eren só fala que entendeu, e está contando com ele no comando dos cavaleiros Pendragon. E agora no próximo dia, nas proximidades do vilarejo Norton, aqueles cavaleiros que viraram bandidos começam a pisar nos mortos com seus cavalos. E o comandante deles fala pra eles pegarem tudo de valioso dali e se livrarem de todas as mulheres e crianças no caminho. Só que assim, uma mãe e sua filha imploram pra ele pelo menos poupar essa criança. E ele só fala pra ela que esse lugar é o seu território. E se ela não sabe o que acontece quando ela desobedece às ordens do Senhor da Terra. E ele com sua espada fala que pessoas como elas, que não tem nada a oferecer, não valem nada. Mas aquela mulher pede que por favor ele pare. Só que daí ele já acerta a espada bem na testa dela, finalizando a moça, enquanto a sua filha desesperada grita por ela. E quando ela olha, aquele cavaleiro se aproxima dela e diz que odeia pirralhos que não sabem calar a boca, e dá tchauzinho pra ela. E a criança desesperada não sabe o que fazer. E simplesmente aquele cavaleiro vagabundo corta a cabeça daquela criança. E assim o outro cavaleiro chega atrás dele e fala que eles não têm nada para pegar ali. E o gordinho fala que já passou da hora deles tomarem toda a fortaleza. E depois que eles tomarem a fortaleza, vai ser a vez do castelo Conrad. E ele fica pensando na cara do Eren todo frágil, e na sua mãe também, dizendo que vai matar aquele moleque incompetente na frente da senhora Helena. E eventualmente ela será dele, falando que é só uma questão de tempo, até que toda Pendragon também seja dele. E ele começa a rir pensando nisso. Mas depois disso a cena retorna para o nosso garoto, que está olhando para aquelas terras, e fica pensando que elas estão em péssimo estado, e não tem como pessoas conseguirem viver apropriadamente desse jeito. E ele pergunta para o Sir Killian se todas as áreas em volta da fortaleza estão assim. E o cavaleiro fala que sim, quase 70% de todo o território está desse jeito. Embora haja alguns vilarejos que conseguiram resistir. E pedir ajuda à fortaleza não é possível, já que eles podem acabar encontrando monstros ou bandidos vagando por perto. E nosso garoto fica pensando que abrir o mausoléu seria a sua primeira prioridade. Mas parece que ele vai ter que lidar com o desenvolvimento dos territórios primeiro, já que 70% está em estado de ruínas. E se eles conseguirem reconstruir a cidade até certo ponto, com um simples cálculo, eles poderão manter uma população de 10.000 pessoas. Só que eles começam a escutar um som vindo de cima da floresta. E o nosso garoto estende sua mão pensando que é um monstro voador, e pede para que todas as tropas fiquem em posição. E quando ele percebe, tem uma arpia voando sobre ele. E assim ele fica todo felizinho porque a sua primeira presa do dia chegou. E outra coisa que chegou também foi, infelizmente, o final deste vídeo. E eu gostei muito de trazer essa obra, e ela fica cada vez melhor. E se você curtiu assim como eu, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal, pra chegarmos até os 50 mil inscritos até o final deste mês. E se você quiser apoiar o canal financeiramente, se torne parte da comunidade de membros, clicando em Seja Membro aí embaixo. Preços e benefícios na tela. E o servidor do Discord do canal, onde vai ter os nomes e os links das obras, vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu acho que você vai curtir também. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!